Câmara Municipal de Jesuítas. Processo da 109ª Sessão Ordinária. Convido o vereador Rogério para fazer a leitura, logo após a oração universal. Todos de pé. Marcos, capítulo 8, versículo 27. Jesus e o Messias. Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou a seus discípulos: quem dizem aos homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então, Pedro levou-o para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Palavras do Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Determina ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Jesuítas, ata da 108ª Sessão Ordinária, relativa ao 6º período legislativo, realizada no dia 16 do mês de setembro do ano de 2019. Com a presença de todos os vereadores e havendo um quórum legal, a presidente Ângela Cristina Tomé de Oliveira declarou iniciada a sessão às 19 horas. Iniciado a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão, foi aprovada sem restrições. Prosseguidos os trabalhos, passamos para a leitura do dia. Não houve matéria para a leitura. No pequeno expediente, o vereador Paulo Tida Shibuya fez uma indicação verbal, pedindo que seja instalado um ponto eletrônico para os funcionários dessa Casa de Leis. Grande expediente, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer o uso da palavra. Na ordem do dia, em primeira discussão e votação do projeto de lei número 022/2019, com a súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos em única apreciação e votação da indicação feita pelo pequeno expediente. Em discussão, a votação foi aprovada por unanimidade de votos. Explicações pessoais: usaram a palavra dos vereadores Silvana Souza Santos Ramos, Valdeir Helena dos Santos, Paulo Tida Shibuya. A presidente agradeceu a presença de todos os vereadores, visitantes e funcionários, e nada mais tendo a tratar, encerrou a sessão às 19h58, da qual foi lavrada a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pela presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas. Só isso, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente. Determina o primeiro secretário a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Jesuítas, projeto de lei número 026/2019. Autoriza e permite o uso parcial do bem imóvel pela Associação da Integração Social Templo da Família de Jesuítas e dá outras providências. O prefeito municipal, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar o termo de uso parcial do bem imóvel, a título precário, para a Associação de Integração Social Templo da Família de Jesuítas. Artigo 2º. O bem referido no artigo anterior trata-se de parte ideal de um prédio urbano com 377,52 metros quadrados, edificado no imóvel denominado lote urbano número 20, quadra 48, da planta do loteamento da cidade de Jesuítas, Estado do Paraná, situado na rua Estacional, parte central do antigo posto de saúde municipal, com a matrícula imobiliária número 14.090, o qual fica autorizado seu uso para a Associação de Integração Social Templo da Família de Jesuítas. Parágrafo único. O objeto referido no caput desse artigo destinar-se-á única e exclusivamente para os fins a que estão propostos submetidos à Associação de Integração Social Templo da Família de Jesuítas, de caráter gratuito, ficando vedado a subcessão, a sublocação ou qualquer tipo de repasse a terceiros da autorização e permissão de uso concedido, sob a pena de cancelamento imediato da cessão de uso e reversão do bem ao município. Artigo 3º. A presente autorização e permissão são feitas a título precário e deverá ser formalizada através de termo de autorização ou permissão de uso de bem público, podendo ser revogada unilateralmente pelo município sem qualquer hipótese de direito à indenização. Artigo 4º. Todas as despesas referentes à instalação, manutenção, conservação, bem como o seguro do bem e de terceiros, correrão por conta exclusiva da Associação de Integração Social Templo da Família de Jesuítas. Parágrafo único. Quanto ao seguro total do seguro parcial do bem e de terceiros, esse deverá estar em nome do município de Jesuítas como beneficiário, sendo que a Associação de Integração Social Templo da Família de Jesuítas deverá apresentar anualmente o apólice comprovante de seus pagamentos junto à Secretaria de Administração para o registro e fiscalização, sob pena de cancelamento imediato da autorização e permissão de uso e reversão do bem ao município. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Paço Municipal Francisco Rodrigues da Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, em 13 de setembro de 2019. Aparecido José Euler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, mensagem 025/2019, justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Jesuítas, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de uso parcial ao bem imóvel a título precário para a Associação de Integração Social Templo da Família de Jesuítas e da outras providências. Submeto à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar o termo de uso parcial do bem imóvel à Associação de Integração Social Templo da Família de Jesuítas. Para tanto, exponho da presente justificativa os motivos que levaram à apresentação dessa proposição. Destaco, primeiramente, que a matéria tratada nesse projeto de lei está respaldada na competência deferida ao chefe do Poder Executivo, embora seja ato discricionário, quer participar do ato com os nobres edis. A administração recebeu o requerimento da Associação de Integração Social Templo da Família de Jesuítas com o protocolo número 46548, que encontra-se anexo por cópia, onde expôs os relevantes motivos para que seja agraciada com a autorização do uso do bem, que ora se propõe no referido projeto de lei.
sendo que trata-se de entidade sem fim lucrativo, que atende os munícipes da nossa cidade, oferecendo um leque de atividades de forma gratuita, trazendo inúmeros benefícios sociais para os mesmos. Por outro lado, a administração dispõe de imóveis ao seu território que supre as suas necessidades, sendo que tal autorização não influenciará nos serviços prestados e nem haverá prejuízo à municipalidade ou à população em geral. Pelo contrário, recuperará um imóvel que hoje se encontra em condições de uso, pois há muito tempo está ocioso, sendo até alvo de vandalismo, de acordo com o boletim 215/107/51/32, conforme constatação nos próprios edis. O presente projeto de lei está em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Jesuítas, disciplinado no capítulo 6º, em especial no seu artigo 121. Por fim, a administração municipal acredita que a Associação de Integração Social Templo da Família de Jesuítas merece a atenção deste município, e a autorização é ato que se impõe em atendimento ao interesse público. Isso entendido, se aprovada o presente projeto de lei, os nobres representantes do povo estarão contribuindo para a comunidade e coletividade como um todo. Feitas todas as considerações, espera signatário merecer a atenção deste nobre colegiado político, para que, examinando o projeto de lei à luz da legislação aplicável, a espécie da relevância da matéria desperta, sendo o mesmo acolhido e aprovado. Respeitosamente, Aparecido José William Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, ofício 028/2019. Senhora Presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e demais vereadores que compõem essa colinda Câmara Municipal, vimos, através do presente, comunicar da realização da audiência pública, visando demonstrar e avaliar o relatório da gestão das ações e serviços públicos de saúde, relatório, procedimentos e atendimento no Centro de Referência e de Assistência Social e o cumprimento das metas fiscais no período de janeiro e agosto de 2019. A ser realizado no plenário deste Legislativo, com início às 17 horas, no próximo dia 26 de setembro. Conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a audiência pública deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, de forma organizada e responsável, mediante o registro de inscrição dos interessados em participar da audiência pública, bem como da lavratura da circunstanciada de todo o ocorrido, sendo que tínhamos, para o momento, dispensamos os nobres protestos de consideração e respeito. Anteciosamente, Aparecido José William Júnior, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Jesuítas, projeto de lei número 006/2019, súmula, veda a nomeação para cargos em comissões de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340, no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Jesuítas. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação no âmbito dos poderes executivo e legislativo municipal dos jesuítas para todos os cargos de provimento em comissão e de função gratificada de livre nomeação e exoneração de pessoas que tenham sido condenadas nas condições previstas da Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo inicia com a condenação de decisão transitada e julgada que se estende até o comprovado cumprimento da pena. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal dos Jesuítas, edifício Paulo Tomissato Yamada, aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2019. Ângela Cristina Tomé de Oliveira, presidente. Câmara Municipal dos Jesuítas, requerimento apresentado na sessão de 23 de setembro de 2019, autoria da vereadora Silvana Souza Santos Ramos. Teor do requerimento:
A vereadora que presente subscreve apresenta à casa a sua apreciação e resolução, obedecidas os requisitos legais e concernentes a seguinte requerimento que, se aprovado, seja encaminhado para as devidas providências. De acordo com o regimento interno desse legislativo, solicito que, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito do município, Aparecido José L. Júnior, solicitando ao mesmo para enviar a essa Casa de Leis planilha contábil assinada pelo contador do município ou que suas vezes fizer, detalhando a capacidade de endividamento do município de Jesuítas para o exercício financeiro de 2019, uma vez que não temos elementos suficientes para confirmar a informação do senhor prefeito quando ao uso da palavra no plenário da Câmara de que a capacidade de endividamento do município é de 8 milhões de reais, valor utilizado para convencer aos senhores vereadores a aprovar até agora empréstimos bancários no valor de 5 milhões de reais. Pois, quando da aprovação do orçamento financeiro para 2019, no artigo 4º da Lei nº 1304/2018, havia informação que a capacidade era tão somente de 600 mil reais. É importante salientar que a Lei de Transparência permite que os senhores vereadores tenham conhecimento da situação da saúde financeira do município, ajudando também na fiscalização. Tudo isso visando salvaguardar o bem maior, o dinheiro público. Assim, contando com a aquiescência dos demais pares dessa Casa de Leis, rogamos pela aprovação do presente requerimento. Jesuítas, Paraná, 20 de setembro de 2019, Silvana Souza Santos Ramos, vereadora. Só isso, senhora presidente. Os projetos e indicações apresentados serão encaminhados às comissões permanentes e a quem de direito. Pequeno expediente. Não havendo inscrições, passamos para o grande expediente. Também não havendo inscrições, passamos para a ordem do dia. Em segunda e última discussão e votação do projeto número 022/2019 com a súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Em discussão. Permissão para poder falar sentada. Permissão cedida. Senhora presidente, eu protocolei um requerimento nessa semana passada, justamente pedindo explicações sobre esse projeto, que a gente tem que ter ciência da capacidade do endividamento do nosso município. Nós, como vereadores, como nós aprovamos essa capacidade de endividamento, nós também comprometemos o futuro do nosso município. Então, aí está a minha preocupação de nós sabermos da verdadeira saúde financeira do nosso município. Então, eu proponho que essa nossa votação dessa noite possa se estender até vir a resposta desse requerimento. Infelizmente, atendendo ao que as explicações do nosso jurídico, como já foi a primeira votação, hoje a segunda nós não podemos retirar. Então, eu quero que conste nos autos que eu quero me abster no voto desse projeto. Sim, a gente colocará. Em votação. Também para falar? Permissão, falar sentado, Vossa Excelência. Permissão cedida. Eu até vejo a preocupação da nobre vereadora, mas eu, como fui vereador desde 96, que sou vereador, 97, 96 foi a eleição, todos os prefeitos adquiriram os empréstimos, porque não há nem a liberação de empréstimos pela Caixa Econômica se o município não tiver as condições de pagamento, porque tanto são pagamento atrelado aos impostos. A gente sabe que todo prefeito, ele às vezes não consegue os recursos necessários
para fazer as infraestruturas que o município precisa. Hoje nós temos uma cidade quase inteira deteriorada, pelo menos uma parte da metade da cidade no setor bairro Alcool, com asfalto todo acabado, mais de 20 e tantos anos que não se faz um recap asfáltico. O município jamais terá condições financeiras, com recursos próprios, para conseguir fazer esses recaps. Agora nós temos a primeira etapa em que foi trocada as luzes de LED, está sendo pedido agora mais uma quantidade para trocar o restante das luzes de LED em todo o município, incluindo até o distrito do Carajá. O problema que jesuítas talvez poucas pessoas entendam é a arrecadação do nosso município. Nós estamos num patamar de 0,6, que temos um FPM a mesma quantidade, o mesmo valor do nosso vizinho município Iracema do Oeste. Lá temos 3.000 e poucos habitantes, não sei se chega a isso. Nós aqui no último censo, nós tínhamos 9.800, mas hoje Jesuítas passa de 11.000 habitantes com certeza. Nós tivemos muitos e muitos loteamentos que foram feitos no nosso município. Então, a cidade começa a ficar para trás com as suas infraestruturas. Nós precisamos placas de ruas, nós precisamos uma iluminação pública mais moderna, precisamos recapear todas as ruas de asfalto, que nós temos ainda algumas ruas sem asfaltos e outras ruas com pedras irregulares. Então, eu entendo a preocupação da vereadora Silvana, porque ela está achando que nós vamos comprometer as arrecadações futuras do nosso município. Mas eu acredito e confio na equipe técnica do Laudino, do pessoal que está na frente da contabilidade do município, que eles sabem muito bem o que estão fazendo. Afinal de contas, nós pagamos impostos hoje, eu, vocês, todos nós pagamos impostos para que nós tenhamos um município funcionando, uma saúde funcionando, que a infraestrutura do município esteja realmente funcionando. É claro que às vezes nós temos essas discussões aqui, mas a discussão sempre em prol do município, sempre em prol de jesuítas. Então, vereadora, não, de forma nenhuma eu vou ser contra a sua opinião, porque cada vereador aqui tem sua opinião, mas jesuítas precisa sim de mais infraestruturas. Nós precisamos de mais asfaltos para outras comunidades, que agora saiu esse recap asfáltico de Jesuítas a Carajá, que nós ganhamos 1.800.000 a fundo perdido, mas o município teve que entrar com a contrapartida de 800 e poucos mil reais, que eu sei muito bem o sacrifício que foi feito para pagar essa contrapartida. Então, com recursos próprios, jamais Jesuíta vai conseguir recapear toda a sua linha asfáltica da cidade. Então, eu, particularmente, na minha opinião aqui, eu apoio, eu acho que ninguém está cometendo nenhum deslize na administração. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja falar? Eu suspendo a sessão por 5 minutos. Peço que todos os vereadores aguardem um momento.
Retornando aos trabalhos, nós iremos agora em votação ao pedido da vereadora Silvana de suspensão do projeto. Quem estiver de acordo com o pedido de suspensão do projeto, permaneça como está. Os contrários, se levante. Não, o Joaquim está de pé. 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos ao contrário. 5 votos ao contrário e 3 votos favoráveis. Reprovado em primeira votação. Em votação normal. Em segunda e última discussão e votação do projeto número 022, com a súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Um voto abstento, né, da vereadora Silvana, e os outros 7 votos favoráveis. Aprovada em segunda e última discussão e votação. Em primeira discussão e votação do projeto número 025/2019 com a súmula. Reduz a jornada de trabalho do cargo de provimento efetivo de fisioterapeuta constantes na lei número 1011, datada em 29 de junho de 2011, e mantém o nível funcional do cargo efetivo de fisioterapeuta e da outras providências. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada em primeira discussão e votação por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação do requerimento número 014/2019, de autoria da vereadora Silvana Souza Santos Ramos, de acordo com o regimento interno deste legislativo, solicito para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito do município, Aparecido José Weiler Júnior, solicitando ao mesmo para envio a esta Casa de Leis, planilha contábil, assinado pelo contador do município ou quem suas vezes fizer, detalhando a capacidade de endividamento do município de Jesuítas para o exercício financeiro de 2019, uma vez que não temos elementos suficientes para confirmar a informação do senhor prefeito quando do uso da palavra no plenário da Câmara de que a capacidade do endividamento do município é de 8 milhões de reais, valor utilizado para convencer aos senhores vereadores a aprovar até agora empréstimo bancário no valor de 5 milhões de reais, pois quando da aprovação do orçamento financeiro para 2019, no artigo 4º da Lei 1304/2018, havia a informação de que a capacidade era tão somente de 600 mil. É importante salientar que a Lei Transparência permite que os senhores vereadores tenham conhecimento da situação e saúde financeira do município, ajudando também na fiscalização, tudo isto visando salvaguardar o bem maior, o dinheiro público. Assim, contando com a aquiescência dos demais pares desta Casa de Lei, rogamos pela aprovação do presente requerimento. Em discussão. Comissão, fala sentado. Eu tinha explicado antes no projeto, agora o pedido, o requerimento da vereadora Silvana. Eu voto aqui a tentar dizer que a vereadora, esse pedido de informação é um dever do vereador, e eu aprovo o teu requerimento, tu vai contar com o meu voto. Só que eu acho que ainda, de forma talvez mais detalhada, o município não pediria essa quantidade no financiamento se não tivesse a capacidade. Nem a própria Caixa Econômica, nem o Estado liberará esse dinheiro se o município não estiver de acordo com as suas finanças, se ele tem a capacidade de endividar e de pagar.
E esses empréstimos já são descontados no fundo de participação do município, que é o FPM, o maior imposto que nós recebemos. Acho que não é maior, mais que o CMS está maior já, né, Laudino? O CMS, graças a Deus, de jesuítas, passou o FPM. Por isso ainda nós continuamos andando com as mesmas pernas, os jesuítas conseguem se manter, não pelo FPM, mas sim pelo ICMS, que é maior do que o FPM. Então, vereadora, eu não posso aqui questionar o seu pedido, que é um direito do vereador pedir as informações, e nós, vereadores, não podemos obstruir o pedido de informação de outro vereador. Estou à disposição do que precisar. Obrigado. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Explicações pessoais. Com a palavra a vereadora Silvana Souza Santos Ramos. Permissão cedida. Nas explicações pessoais, ela deveria falar em pé, mas por motivos de saúde, eu vou conceder o pedido da vereadora Silvana, ela vai falar sentada. Muito obrigada, senhora presidente. Meu boa noite a todos jesuítenses que se faz presente aqui nessa noite, nessa nossa Câmara Municipal. É uma alegria a presença de vocês aqui, acompanhando todos os acontecimentos do nosso município. O meu boa noite a todos os vereadores. Esse meu requerimento que eu protocolei e essa minha preocupação, como o vereador Dinho também colocou ali em algumas palavras, é uma preocupação que eu acho que todos nós devemos ter. Claro que nós não temos o conhecimento, o estudo de um contador para nós sabermos exatamente como é. Por isso, o pedido do requerimento, que assim as pessoas responsáveis, que são estudadas para isso, contratadas para isso, possam explicar para nós qual é a capacidade de endividamento do município. É essa a minha preocupação, porque pensamos uma coisa lógica, um pensamento, vocês podem concordar ou não concordar com o meu pensamento. O mandato de um prefeito é de 4 anos. Ele pode voltar ou não. Durante esses 4 anos, ele vai tentar, de todas as formas, fazer o melhor para o município, certo? Mas, e depois dos 4 anos? E depois mais 4 anos? E nessa troca de prefeito, essa troca, quando vai um, entra outro, entra um, entra outro, será que está tendo a preocupação futura de quando outra administração entrar, ter a capacidade de governar esse município? É esta a minha preocupação. Nós não podemos ter uma preocupação momentânea. Claro que concordo com o vereador Dinho. Nenhum financiamento não vai ser liberado se o município não tiver a sua capacidade. Mas o que eu questiono aqui não é simplesmente a capacidade. O que eu questiono aqui é a que preço e aqui quantos anos, quantos mandatos, quanto capacidade de endividamento nós vamos ter. Nós passamos 4 anos, acaba o nosso mandato. O município continua, as necessidades continuam. É essa saúde financeira futura que é a minha preocupação. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Com a palavra, o vereador Valdeir Heleno dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras também, aos nossos visitantes, aos nossos colaboradores dessa Casa de Leis, meu boa noite. Venho até a tribuna hoje para falar sobre algumas questões a qual a população nos cobra no dia a dia, e nós que somos os representantes direto e legal do povo, temos que ouvi-los, né,
e temos que fazer a nossa parte, que é cobrar do Executivo. Mas, falando um pouquinho sobre o requerimento da vereadora Silvana, como o vereador Dinho já explanou ali, explicou, realmente é um direito, né, é um dever. Nós realmente temos que saber a quantas anda as finanças do município. Mas como o vereador Dinho disse, e alguns dias atrás, não me lembro qual dia, mas eu lembro, o Laudino me disse que está já há 25 anos, 23 anos já nesse trabalho, né? E com muita maestria, com muita capacidade. Então a gente confia tranquilamente nele, sei de sua capacidade, e se esse projeto veio, com certeza ele sabe já como está o município. Mas é válido o requerimento, sim, também aprovo, Silvana, seu requerimento. E só eu estava lembrando aqui, Silvana, a questão das lâmpadas de LED, que esse financiamento que a gente está tentando fazer, o município está tentando fazer, a qual todo mundo vai pagar, ela gera, como o prefeito Júnior disse aqui, uma economicidade muito grande. Então, o que ela vai economizar, essas lâmpadas, colocando agora que a ideia do prefeito é colocar no restante da cidade, inclusive Carajá, inclusive Itaguajé também, então a economicidade que vai gerar com a nossa taxa de iluminação, ela se paga, eu acredito, né? Então é uma economia muito grande. Até na minha casa eu mesmo fiz isso, troquei as lâmpadas antigas amarelinhas por colocar a LED, porque a própria Copel nos orienta a fazer isso. Então é economia. Claro que a gente tem que se preocupar com as próximas gestão que vai vir, na condição de dívida. Mas eu estive vereador, deixa eu dar uma parte, por gentileza. Só um minutinho, só me concluir já cedo. Eu estive em Curitiba há algum tempo atrás com o prefeito Júnior, e lá estava também o prefeito Toninho, lá estava o prefeito Pegoraro, se eu não me engano, e eu estava com o vereador Joaquim, se não me engano, lá no CEDU, a qual todos estavam buscando financiamento. E eu não me lembro o nome do chefe que estava nos atendendo lá, o deputado Marcel também estava junto, e ele disse uma frase que eu achei interessante. Eu lembro que um outro prefeito de uma outra cidade estava meio com medo de fazer um financiamento para fazer asfalto, e ele disse: você tem capacidade? Então faça. Você está pegando dinheiro para quê? Não é para usar para a população? Não é para bem da população? Porque dinheiro de prefeitura eu vejo dessa forma. Não é para estar fazendo poupança, é para gastar com o povo. É igual a questão de saúde, eu sempre digo isso. Se nós temos dinheiro para gastar com saúde, então dê remédio para o povo, dê consulta para o povo. Oxalá se nós pudéssemos comprar mais consultas em Cascavel, para ortopedia, para psiquiatria, e pudéssemos comprar bastante, para ninguém ficar na fila esperando, ou comprar mais exames. Então, o dinheiro do povo que está recebendo de arrecadação, seja lá de qual tipo de imposto que for, vamos gastar com o povo, né? Claro que com o pé no chão, não podemos também, que já aconteceu muitas vezes, eu entendo a preocupação, Silvana, muito válido mesmo. Já aconteceu algumas outras vezes, aí se vai lá, se financia tudo quanto é financiamento que tem, é igual na sua casa. Se você ganha X, mas eu posso comprar uma televisão de 30 polegadas, eu vou comprar uma de 70, quem não quer uma de LED, né? Está ali o meu amigo Joel da Movara, que tem televisão boa lá, né, Joel? Então, assim, o Joel vai lá e financia. É claro, ele vai financiar, né? É um bom vendedor e está lá. Mas ele vai ver lá a capacidade, se nós temos como pagar. Se nós temos condições de pagar, ele vai financiar. Se não temos, então, assim, mesma coisa no município. Eu entendo, e é real. Não podemos lá e abraçar todo tipo de financiamento para depois também o futuro gestor que entra ficar com as mãos engessadas também. Então, é uma condição bastante difícil. Eduardinho? Obrigado, vereador. Só pegando um gancho na tua conversa, quando você falou das lâmpadas de LED, da iluminação pública, talvez a população em geral não saiba como funciona, mas a iluminação pública, ela é um dinheiro cobrado na conta de luz de todos nós,
que a Copel pega o dinheiro e faz um encontro de contas com a prefeitura, com os prédios públicos e a sobra devolvida, né, Laudino? Fica numa conta específica para ser usada somente para iluminação pública. No mandato passado, todos se lembram, aqueles que foram vereadores junto com a gente, aqui você inclusive, nós fizemos um projeto de lei para cobrar a iluminação pública dos terrenos vazios do município, porque todo mundo pagava, menos os proprietários de terrenos vazios. E a conta não fechava, todo mês o município ficava devendo para a Copel. Então foi feito, cada terreno vazio no município paga R$10 por mês de iluminação pública. Como não tem a conta de luz, não tem o relógio, esses R$10 soma-se os 12 meses e vai para o IPTU. Então, o contribuinte paga mais R$120 no IPTU de taxa de iluminação pública. Agora, a troca de lâmpadas de LED, eu acho que daqui um ano o município vai ter sobra. Mas essas lâmpadas de LED estão sendo colocadas agora, daqui a um tempo ela vai precisar de manutenção. O município vai precisar comprar um caminhão MUC para que faça a manutenção desses postes mais altos. Inclusive, os superpostes serão trocados também com lâmpada de LED, até onde eu vi o projeto, se não me falha a memória. Então, são benefícios que vêm para a população e, ao futuro, o município vai economizar. O município não vai ficar dependente mais da Copel. Então, nós teremos dinheiro de sobra para aplicar em outras situações na iluminação pública, se eu não estiver errado, né, Laudino? É isso aí mesmo, né? Eu agradeço aí pelas palavras, bem colocado, mas nós podemos fazer, Silvana, um outro requerimento, né, depois de aprovado esse empréstimo, para saber quanto custa cada lâmpada, cada braço daquele. Isso é importante, né? Podemos fazer assim. E eu lembro, você bem lembrado, tinha a questão do superposte, e eu lembro quando o ex-prefeito Oswaldo colocou, nossa, deu uma... Eu vejo lá lá embaixo no transporte, como ficou bonito. Aqui em cima, eu lembro que todo mundo passava e falou, nossa, que bonito. Até cheguei a comentar com ele, não tem como a gente colocar na avenida inteira, no superposte, né? Lá no BNH ficou bacana. E essa iluminação agora de LED, a cidade ficou branquinha, ficou bonito, né? Ficou bacana. Mas eu não vim na tribuna só para isso, não. Eu vim para cobrar mais uma vez aqui a respeito do redutor de velocidade. Sim. Uma parte, vereador, nós falando em economias, em conversa com o prefeito Júnior, coisa simples, mas eu acredito ainda muito no esporte. E fiz uma solicitação, então nós já, aproveitando o gancho de economia, fica aqui o pedido para o Laudino, para a gente rever aqueles valores do society, do ginásio de esportes, né? O ginásio de esportes agora vai entrar em reforma. Eu via muitas crianças, adolescentes que iam lá do horário das 6 às 7 e não usavam a iluminação pública. E uma das situações que foram colocadas para nós, vereador, então era o valor da iluminação. Então, que pudesse rever também para nós, né, não digo o desgaste do material, mas que pudesse olhar, ou, né, com bons olhos ali, para que nós possamos estar usufruindo, uma vez que eu vejo que está com bastante horário vago. Uma vez que sempre passava no horário das 6 às 7, esses horários mais tranquilos, tinha bastante jovens que jogavam. E uma das queixas hoje que eu recebo é que o horário aumentou no valor de R$40 e os jovens não estão mais conseguindo pagar para jogar. E uma das atribuições, né, que foi através de doações, gostaria de fazer esse pedido ao executivo também, se pudesse olhar. Obrigado, vereador. Bem lembrado, Paulo, já me cobraram também. E falar em esporte, antes de eu voltar aqui no meu assunto principal, na hora eu pensei, quando me cobraram lá ontem, no Campão, né? Aliás, parabenizar o vereador Rogério, que está ajudando aí, lutando pelo nosso esporte, a questão dos postes que foi colocado. O vereador Rogério está ali. Eu não sei se é possível, mas eu não vi, como eu vi várias pessoas falando, então eu achei, de repente, não sei se é possível. Como ele ficou ali, ele atrapalha a visão. Existe possibilidade de colocar atrás, será não clareia? Na arquibancada? Ele é ali.
Ah, então tá. Então não tem o que fazer, mas foi uma cobrança de várias pessoas. Eu achei que era inviável, né? Ah, sim, porque ele é muito grande, né? E você não consegue tá vendo ali mais. Se é um projeto que já vem dessa forma, tem que ser feito dessa forma. Graças a Deus que veio e logo nós vamos estar iluminados aqui lá. Estava falando aqui de um quebra-mola que há tempos atrás eu, juntamente com o vereador Rogério, fizemos lá do Cristo Rei, a qual onde eu moro, e até hoje não saiu, vereador, né? Essa semana o cidadão tomou um pouco de água a mais, né? Água que o passarinho não bebe, e ele desceu lá, moço, né, meio rapidinho, e deu um problema grave lá, né? Então, peço aí à administração que olhe na rua Papa São Caio, não, só temos um quebra-mola aqui no comecinho, lá embaixo, o nego consegue descer lá a mais de 100 por hora, né? Então, é uma cobrança aqui para que veja essa aí. Sobre o pontinho de ônibus ali também do BNH, foi feito na gestão passada, pedido nosso também, de vários vereadores aqui, mas foi feita uma cobertura, o pessoal espera para ir para Cevale, Copacol, essas empresas aí que, graças a Deus, gera bastante emprego aí para a nossa população, mas foi feito só em cima, e quando a chuva vem de frente, o pessoal vai trabalhar molhado. Né? Já pedimos várias vezes para que fizesse uma cobertura mais longa, para abrigar o pessoal, porque ali está dando sombra, na verdade, né? Mas da chuva ele não protege. Então, seria interessante se alguém pudesse fazer isso para a gente. Sobre o lixo reciclável também, essa semana o cidadão me procurou bravo, muito bravo, porque como se faz? O pessoal passa com vamos falar assim, a motoquinha, né? Com a moto, recolhendo, e deixa numa esquina para depois o caminhão vir passar a pegar. O que acontece? Nesse intervalo que o caminhão demora um pouco para passar ali para pegar, os nossos animaizinhos, nosso cachorrinho, a qual o vereador cuida muito bem, né? E sua esposa ali, passa lá e cata aquelas sacolas e sai espalhando na rua e na calçada do cidadão. E isso aí gera uma complicação. Você vai explicar para o cidadão que estão usando a moto para de repente para adiantar o serviço, porque às vezes não demora muito, mas o cidadão às vezes não entende. Então a população tem que entender o seguinte: é um serviço que nós estamos adaptando ainda, a população está se adaptando, ainda não está fluindo 100%, mas já melhorou muito do começo. Eu lembro que tinha muita reclamação, mas agora já está começando a fluir. Passei isso para o Carlos também, já está vendo essa questão de poder recolher mais rápido ali, para não ficar amontoado na casa do cidadão ali. Então, só para lembrar, o cidadão que me cobrou, a gente está cobrando aqui. Estava conversando esses dias com o meu amigo vereador Adilson também, na questão dos asfaltos, ali do Tropical. É uma questão que há muito tempo a gente vem vendo, eu passei lá esses dias, inclusive foi em sua casa, vereador, é só buraco. Então, esses cidadãos vêm, fazem seus loteamentos, né, vende casa, leva o nosso dinheiro da população, mas o asfalto é feito em péssima qualidade. Isso é uma vergonha, né? Eu acho que nós temos que rever essa lei para que se faça ou que tenha lá tantos anos, né, de carência lá, ou de responsabilidade, aliás, que se acontecer alguma coisa, para que seja cobrado um cidadão que fez o asfalto. Cedo sim, vereador. Pode. Parte, vereador. Só para complementar em relação a essa questão dos asfaltos nos loteamentos novos, no caso nosso lá do Tropical, que está bastante deteriorado. Outra coisa que eu frisei já várias vezes aqui, vou aproveitar a oportunidade do vereador Marrom, parabéns pelas palavras, Marrom, pelos pontos que você destacou nessa noite, em relação a vários loteamentos, vários jardins, novamente em relação às placas de identificação das ruas que não existe. Até o vereador Levaldo, o último dia que nós estivemos comentando isso aqui, colocou um exemplo de Mandorê, se não me engano, Nova Cantu, que tem uma identificação feita nos postes. Até como o vereador Marrom frisou em relação à legislação para a criação de novos loteamentos, eu vejo que há necessidade de se fazer alterações na lei orgânica, se for necessário, para que a loteadora seja obrigada a identificar as ruas, porque não foi feito ainda devido a um custo que gera nessas placas, mas isso a gente já está cobrando aqui há muito tempo, não é atual,
para que seja imposto, então, que os próximos loteamentos seja feita toda a infraestrutura, inclusive placas de identificação. E solicitar ao Executivo, mais uma vez, que busque, tá aqui o senhor Laudino, que é nosso secretário de Finanças, que busque formas de solucionar essa questão, porque a população sofre com o correio, não entrega, vem transportadora, hoje em dia todo mundo compra, muita gente compra coisa pela internet, vem através do transportador, o transportador não encontra o endereço, então a gente não recebe documento de carro, a gente não recebe informação que a CNH está vencida, e tantos outros problemas por conta de não ter placa de identificação, o correio não entrega a correspondência. Então, faço mais essa cobrança mais uma vez, porque eu acho que é um ponto importantíssimo. A população cobra muita gente nessa questão, são vários os bairros, todos os bairros novos do município sofrem com essa questão aí, então atinge uma grande parcela da nossa população. Obrigado, vereador Marrom. Obrigado, vereador. Hoje o Laudino vai com o ouvido cheio, vai levar um monte para o prefeito amanhã. Mas é assim, a gente está aqui para cobrar porque nos cobra também, né? Às vezes a gente fica repetitivo, mas temos que cobrar, temos que fazer a nossa parte. Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer um convite especial a todas as pessoas que moram aos redores daqui da Câmara. No próximo domingo, dia 29, às 19h30, nós teremos aqui na Câmara a celebração missionária. Os ministros estarão celebrando aqui, às 19h30, e também, acho que, se eu não me engano, no mesmo dia haverá a celebração também no Colégio Nazaré. Então, essa celebração os ministros estão fazendo aqui na cidade e o padre está fazendo nas capelas. Então, eu gostaria de convidar todos os vereadores, todos os funcionários, todos que estão aqui presentes, e todas aquelas pessoas que moram aqui aos redores da Câmara, que no próximo domingo, então, às 19h30, a celebração missionária aqui na Câmara. Eu gostaria também de agradecer a todos os vereadores pelos requerimentos que vem fazendo, pelas indicações, pelas colocações, né? E gostaria de dizer para algumas pessoas que muitos vieram me perguntar, né, um questionamento de dúvida, por que eu estou suspendendo as sessões durante a sessão, né? Então, no meu papel de presidente da mesa da Câmara este ano, a gente tem algumas dúvidas. E nós não podemos trabalhar embasado em dúvidas, em coisas que possam dar errado. Nós temos aqui na nossa Câmara o regimento interno da Câmara, então nós trabalhamos baseados em cima desse regimento. Nós também temos a lei orgânica do município, que nós também trabalhamos em cima desta lei. E aqui, no regimento interno da Câmara, um dos procedimentos da qual eu, como presidente, tenho que proceder é abrir, presidir e encerrar as sessões da Câmara e suspendê-las quando necessário. Então, nós estamos trabalhando embasados em cima do nosso regimento interno da Câmara. Então, eu gostaria de agradecer, né, o entendimento de todos, e realmente, quando alguém tiver alguma dúvida sobre o que nós fazemos aqui, sobre como nós procedemos, pode nos procurar, pode nos perguntar. Então, como presidente desta casa, eu tenho total liberdade de pedir o interrompimento da sessão por 5, por 10 ou por 15 minutos, como eu achar necessário. Então, foi por isso que eu interrompi semana passada, interrompi hoje, porque eu tenho aqui um jurídico, na qual, quando eu estiver alguma dúvida, eu posso estar conversando com ele, posso também estar conversando com os vereadores, para que nós possamos fazer tudo dentro do melhor entendimento. Nossas sessões estão sendo gravadas, estão sendo analisadas por todos. Por isso, nós temos que trabalhar embasados em cima da lei. De uma forma, assim, respeitosa, Silvana, eu gostaria de apenas fazer uma correção, também em respeito ao vereador Joaquim, que na semana passada você disse em sua fala, nas explicações pessoais, que você assinou para o vereador fazer a viagem dele. Na verdade, você não assinou.
Você só irá assinar quando um dos membros da mesa que assinam não estiver, porque eu sou o presidente, o Valdeir é o vice-presidente, o Levaldo é o primeiro secretário, o Adilson é o segundo secretário, e você é a suplente. Então, quando um de nós não estivermos, você assinará pela viagem de algum vereador. Então, só fazendo essa correção em respeito ao vereador Joaquim, né? Eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui hoje. Gostaria de convidar a todos que continuem vindo participar das sessões, continue tendo dúvidas, nos procurando, nos perguntando, porque o nosso papel de vereador é esse, é estar aqui para trabalhar por vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, todos os funcionários, e nada mais tendo a tratar, com as graças de Deus, declaro encerrada a seguinte sessão às 20h21. Muito obrigado a todos.